Fala, galera. Bora para mais um exercício aqui, para resolver um dos exercícios do LetCode 75, aquela lista de exercícios que vai trabalhar boa parte das técnicas que você precisa saber para se preparar para uma entrevista de emprego, principalmente na gringa, onde esse tipo de pergunta é muito mais frequente. Só que o interessante desse exercício de hoje é que ele é muito mais pautado na realidade ali de um engenheiro de software. É uma coisa muito mais comum que a gente tem que fazer, né? A, a descrição aqui é muito formal, tá, galera? O exercício é o Find the Difference of Two Arrays. A descrição que está matematicamente muito formal. Então, eu acho que esse exemplo 1 aqui já vai nos ajudar bastante. O que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar esse pequeno trecho. E no vídeo de hoje, eu vou ensinar três versões diferentes de resolver esse problema. Então, se você quiser aprendê-las, entender um pouquinho mais do que é um hash set, do que é um hash map, é só ficar aqui comigo. Primeira solução, simples. A gente vai usar... Eu vou implementar, depois eu explico, tá? Nós vamos usar aqui um set, uma estrutura de dados chamada set. O que eu vou fazer aqui? Eu vou converter, então, N1 set, para semanticamente correto, né? Ou legível, digamos assim. E N2 sets. Maravilha. Agora, eu tenho basicamente dois sets aqui e a solução é extremamente simples, tá? Embora eu já tenha resolvido esse exercício antes, eu resolvi ele de maneira tão simples quanto eu estou mostrando para vocês agora, porque isso é uma coisa muito mais comum do nosso dia a dia como desenvolvedor de software. E quem conhece as estruturas de dados vai tirar de letra. Vamos ver se isso aqui passa. Maravilha. Passou para o primeiro caso. 1, 2, 3. Array 1, 2, 4, 6. O output esperado é 1, 3, 4, 6. Maravilha. Vamos submitar. Aqui a gente tem uma coisa interessante. Em termos de runtime, bateu 94% das soluções, e em termos de memória, 41%. Essa seria a solução 1. Agora, o que é um set? Um set é nada mais do que isso daqui. Ó. Isso aqui seria uma lista. 1, 2, 2, 3. Isso daqui seria um set. A mesma representação dessa lista em set. Por quê? Porque aqui só tem 3 elementos. O set, ele remove elementos duplicados. Essa é a primeira coisa que a gente precisa saber do set. Um hash set, né? A segunda coisa que nós precisamos saber é que ele não garante a ordem. Por isso que eu coloquei aqui numa ordem aleatória, uma ordem aleatória e randômica. Naturalmente, poderia estar ordenado? Poderia, mas você não pode partir desse assumption para poder implementar uma solução, porque um hash, por padrão, é desordenado. E também, né, para você acessar ele, porque isso daqui é parcialmente um hash ali, então eu acredito que ele não seria linear time em termos de complexidade de O. Isso daqui seria algo parecido com Big O de 1. Posso estar enganado, vou verificar isso aqui depois e deixo nos comentários do vídeo. Beleza. Então, e a parte mais importante de um set é que você consegue fazer operações de conjunto. Sabe aquela teoria que você achou que não ia usar, que você aprendeu no ensino médio, e que você achou que era useless? Basicamente, a teoria de conjuntos, de você fazer, pegar dois conjuntos de dados, fazer uma união, uma interseção, ou uma diferença. Pois bem, é exatamente essas operações que um set nos proporciona. Então, quando eu faço aqui N1 menos N2, o resultado disso é exatamente isso daqui. Ó. Exatamente isso daqui. E aqui o resultado seria exatamente isso daqui. Aí seria só converter de novo para a lista e adicionar nessa lista externa.
que é o que o exercício pede. Pois bem, essa seria a primeira solução. A segunda solução na verdade, são duas soluções e da segunda a gente tem uma variação, né? A segunda solução, ela envolve nós usarmos uma outra estrutura de dados extremamente poderosa e útil, que a gente usa todo dia praticamente, que é o dicionário no Python, seria um hash map no Java, mas é uma estrutura de map. Basicamente, eu vou fazer também a implementação e depois eu explico um pouco melhor como funciona o map. Mas a gente primeiro tem que converter aqui. Então, seria N1 dict. Aqui eu vou usar uma técnica chamada dict comprehension no Python, onde eu vou falar que N seria a chave do dicionário, true seria um valor qualquer, porque um dicionário precisa ser composto por chave e valor, e aqui eu vou iterar dentro da lista de elementos 1. O nome disso daqui é um dict comprehension em Python. É uma maneira mais rápida da gente poder, dado uma outra estrutura de dados, tipo uma lista, um set, qualquer outra coisa do gênero, um iterator de modo geral, né, que seria uma interface, a gente transformar isso num dicionário, que seria nos dois, e eu acabei de perceber aqui que tem um erro de sintaxe. For n, in, aqui faltou um in. Beleza. Agora aqui eu tenho dois dicionários contendo os valores como chave, os números como chave e um true qualquer como valor. Eu não vou usar o valor, só vou usar a chave, então por isso que eu deixei true, basicamente. Qual que é a ideia aqui? Agora eu vou fazer aquela lógica simples. Vou fazer o seguinte aqui, ó. N1 list é uma lista vazia. N2 list também é uma lista vazia. Aí eu faço for N1, N in N1 dict aqui, certo? Esse aqui para cá. Se eu deixo só assim, galera, ele vai iterar sobre as keys. Isso aqui seria mais ou menos fazer isso daqui. Poderia usar values ou poderia usar isso daqui no Python, que seria items, certo? Python realmente facilita muito a vida da gente. Então, eu quero iterar somente sobre as chaves, mas aqui para facilitar aqui, eu vou continuar usando a mesma variável n, para ficar semanticamente parecido. Então, o que eu faço aqui? E aqui está a grande cereja do bolo. If n not in n2 dict, então eu faço n1 list, append, n. E aqui, basicamente o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo, estou adicionando na primeira lista todos os elementos do array 1 que não tem no array 2. E agora eu vou fazer o mesmo aqui. Eu vou adicionar todos os eu vou iterar sobre o dicionário 2, né, nesse caso, e vou verificar se a chave n não está no dicionário 1. Se não estiver, eu adiciono no resultado 2. E aqui no final, simplesmente daria um return n1 list, n2 list. Beleza, isso daqui rodou. Deixa eu submitar agora, ó. Tava 94 e 41, né? Vamos ver agora. Um pouco lento. Não sei se é minha internet. Eu vou pausar e esperar um pouco, tá, galera? Beleza, rodou. Note que também passou em todos os casos de teste, mas esse daqui foi um pouco menos eficiente, tanto em termos de runtime, quanto em consumo de memória. Porque eu estou criando listas auxiliares e um dicionário também. Mas, acho que a cereja do bolo é dizer que esse tipo de operação, que em uma lista, se isso daqui fosse uma lista, esse tipo de operação teria complexidade de Big O. A gente fala complexidade de Big O, parece um negócio muito, muito complexo, mas de fato não é. Isso daqui, o algoritmo cresceria em ordem de grandeza, em tempo de consumo, seria do tamanho dessa lista aqui. Então, se esse aqui for 10, cresceria em 10. Se for 1 milhão, cresceria em 1 milhão. Todavia, como isso aqui é um dicionário,
99% das vezes, a operação de verificar se uma chave está dentro da lista não é linear, porque eu não preciso passar elemento por elemento testando. Ele vai diretamente, ele decodifica isso daqui, vai dentro do bucket certinho aonde está essa chave, e lá dentro ele consegue fazer a operação praticamente em constant time. Mais para frente eu vou criar uma playlist sobre estrutura de dados e algoritmos de modo geral, e vai ficar muito mais claro isso lá. E aqui uma possível melhoria, como a gente usou aqui o list comprehension, o dict comprehension, nós poderíamos usar também o list comprehension aqui direto e não criar essas listas auxiliares aqui. Então, como que seria? A gente retornaria direto aqui, ó. Isso aqui é meio que programação funcional, tá? Dentro do Python. A gente retornaria direto duas listas. Então, aqui seria n for n in n1dict, ou seja, eu vou iterar todas as chaves dentro de n1dict e vou retornar o n. Então, essa operação aqui é uma operação de filtro, tá? Daria para usar o filter também do Python. Eu só vou retornar o n se o n não tiver dentro do n2dict. Isso aqui é um list comprehension, mas poderia facilmente ser um filter, que seria algo parecido com isso daqui. Filter que você passa a lambda function, aqui na verdade x, e aqui a lambda function, que seria lambda qualquer coisa, que seria a lógica do filtro, e por último elemento você passaria a lista. Eu prefiro fazer assim, tá? É uma questão de gosto. A performance não muda praticamente nada. Aqui seria a mesma coisa. N for n in. Só que aqui eu tenho que iterar sobre o dicionário 2 e só retornar o elemento n se ele não tiver contido dentro do dicionário 1. E aqui, se a gente inclusive removesse isso daqui, a gente resolve o problema com 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas de código. Vamos ver. Aqui foi 40 e 21, né? Vamos submeter agora. — 36 e 21. Ok. Aparentemente a solução com 7 foi mais rápida mesmo. Galera, a questão legal aqui é o seguinte. Esse tipo de problema é muito mais pautado na realidade de nós, desenvolvedores back-end ou front-end, que trabalham com aplicação web ali, coisa mais do dia a dia. E é muito importante nós conhecermos as estruturas de dados básicas de uma linguagem de programação, como set, hashmap, uma queue, uma stack, para a gente poder usar a melhor estrutura de dados para poder resolver nosso problema. E se você, assim como eu, quer se tornar um desenvolvedor melhor, quer estar preparado para o mercado, quando o mercado entrar em crise, e está bem posicionado para entrevistas fora do país, ou de fato quer conhecer por conhecer, para se tornar uma versão melhor de você mesmo, em termos de saber de fato como, o que o RM está fazendo por debaixo dos panos, o que uma requisição HTTP está fazendo, o que seria um handshake, como um banco de dados funciona, como uma árvore binária funciona, o que seria um proxy reverso, algoritmos, estrutura de dados, qualquer outra coisa do gênero, se inscreve no canal, a gente vai tratar de tudo isso daqui nesse canal. Esse canal eu estou criando como uma maneira de mim compartilhar um pouco de conhecimento que eu tenho e também no processo aprender bastante, revisar coisas que eu já estudei no passado. Isso me motiva bastante. Então, se você quiser seguir nessa jornada comigo, se inscreve, comenta e ativa o sininho e bora para o próximo. Obrigado, pessoal.